Que semana agitada para quem odeia futebol. Primeira convocação da seleção brasileira no ano. Treta complicada na Libertadores e a reta final dos estaduais. Atlético Mineiro, inclusive, já é campeão mineiro, hein? Me cobrem depois. Espero que sim, hein? Você não tá falando isso pra zicar, né? Jamais. Vamos começar, né, falando do grande entretenimento da semana, né? Corinthians nos garantiu aí bons momentos nessa quarta-feira. Corinthians foi até Guayaquil jogar com o poderoso Barcelona. Inclusive, o técnico do Barcelona estava vestido dessa forma aqui. Estiloso. Estiloso. Eu fiquei com um pouco de inveja porque eu queria ter o estilo dele. Claramente preparado para o baile que foi esse jogo. O Barcelona venceu o Corinthians por 3-0. Acho que nem os torcedores que mais estavam zicando o Corinthians esperavam 3-0. Talvez 1-0, 2-0, mas 3 ficou meio chato. O Corinthians tem uma missão muito difícil agora essa semana. Não é impossível. Ainda assim como eles, o Barcelona fez 3 gols, o Corinthians pode fazer 3 gols aqui, mas sabe que é um pouco difícil. Também é difícil, vamos ser justos com o Corinthians, vai. Acho que você tá sendo um pouco clubista. É difícil jogar contra o Corinthians lá, mas é difícil também eles ganharem de 3-0. Vamos ver se eles vão estar em paz, né? Pra fazer uma virada, pra fazer um empate, pra levar pros pênaltis. Será que vai ter paz no vestiário? Exatamente. A notícia aí dessa semana foi que teve um clima meio tenso no vestiário depois dessa partida. Inclusive, teve alguns canais aí que chegaram a noticiar que rolou uma cadeirada do Memphis Depay fazendo da Athena. Essa informação não foi confirmada pelas grandes mídias, mas a gente sabe que onde a fumaça fogo, pode ter rolado alguma coisa. Pra você ver como política e futebol tem tudo a ver, mas a gente não esperava que desse jeito. O que a gente espera para a próxima semana é que o Corinthians continue fazendo a gente se divertir muito na Libertadores. Eu amo quando tem um evento Corinthians na pré-Libertadores, porque sempre há a possibilidade do Tolima Day voltar. E esse dia tá muito próximo. Quem sabe a gente não encontra o Corinthians na Sul-Americana. Já que a gente falou também um pouquinho, né, das retas finais dos estaduais, esse final de semana a gente tem algumas finais já, final do Campeonato Mineiro, final do Campeonato Gaúcho, semifinais do Carioca e do Paulista. E aí, essa semana, o jogo entre Palmeiras e São Paulo ficou marcado para a próxima segunda-feira, no período da noite, porque o Allianz Parque vai ter um show no sábado. Então, o jogo foi transferido para segunda. E aí teve muito choro por parte de São Paulo. São Paulo chegou a divulgar uma nota falando que partidas nobres devem ser disputadas no sábado e domingo. Desde quando São Paulo e Palmeiras é uma partida nobre? Isso que eu me perguntei. A gente assistiu o último jogo, a gente nunca viu nada de nobre nessa disputa de choque rei. Ó, vocês são um pouco freguês do São Paulo em mata-mata. Isso a gente tem que falar também. Mas nunca é um jogo bonito. Jamais. Na verdade, meu jogo favorito foi 4-0 na final do Paulista de 22 e do 5-0 no Brasileirão de 2023. A gente espera que isso se repita na segunda-feira. Uma pena que nessa época a gente não tinha esse canal, porque você previu esse 4-0. Eu sonhei com esse 4-0, inclusive. No próximo vídeo a gente vem com as próximas previsões dela. Semana que vem a gente já vai dar aqui os futuros campeões. E o mais curioso dessa história do São Paulo não querer jogar segunda-feira é que antes do jogo da quarta de final contra o Novo Horizontino, o presidente do São Paulo falou que não tinha problema jogar de segunda-feira. Engraçado, né? As quartas de final, tudo bem jogar na segunda. Não é um jogo final, nobre. já não pode, Não né? pode. Vai entender, né? É o choro livre. Essa semana a gente também teve a primeira convocação do Dorival Júnior para as primeiras fases aí de eliminatórias da Copa do Mundo. Ninguém explica o Hulk não ser convocado. Ninguém. O Hulk a gente até entende pelo fato dele estar machucado. Os jornalistas falaram que ele até estaria nessa primeira pré-lista, mas por conta dessa lesão que ele teve, ele acabou não ficando. É que o Hulk é pra se recuperar de uma lesão que um jogador normal demora 6 meses e demora 2 semanas, mas dá pra entender, vai. Mas tem várias outras coisas que a gente não entende nessa lista da convocação. A gente foi buscar alguns números aqui sobre os jogadores que são mais convocados desde que o Dorival assumiu a seleção. Por exemplo, o zagueiro que o Dorival mais convoca, e não só ele, né? Todos os últimos técnicos da seleção brasileira é o Marquinhos. Glorioso Marquinhos, que já soma 95 convocações para a seleção brasileira. E até hoje a gente ainda não entendeu muito bem, assim, qual é o papel dele nesse time. Ele tá jogando bem pelo PSG, tá? Ele tá numa temporada legal. Acho que com a maior porcentagem de passes dele, tá jogando bem. Mas tem alguma mágica reversa ali que ele vai pra seleção, não roda. E não consegue ajudar a seleção a ir muito pra frente, não. Assim como o Danilo, lateral direito aí, que agora tá no Flamengo.
Flamengo, inclusive nem tem jogado 100% como titular no Flamengo, não estava jogando pela Juventus e continua sendo, assim, uma figurinha certa na convocação na seleção brasileira. Mas o que ninguém explica, pra mim, é a convocação do André, do Wolverhampton da Premier League. O Wolverhampton está na 17ª posição na Premier League. Ele tá uma posição acima da zona de rebaixamento, tá? E eu fui fazer uma pesquisa aprofundada nas estatísticas do André, e eu fui comparar com as estatísticas do Campeonato Brasileiro do ano passado. E pra vocês terem uma noção, a gente está basicamente convocando o equivalente ao Kaique, meio-campista do Juventude. Então, o Dorival convocou o Kaique da Premier League Grande nome, grande nome. pra primeira convocação dele do ano de 2025. O André jogou muito no Fluminense, tá joia, mas Por enquanto, né, ainda não Por mostrou que veio. o Wolverhampton com ele em campo tomou até agora 11 gols a mais do que fez. Não é um dado muito legal para um jogador defensivo, eu acho. Outras duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a ausência do Endrick. Tudo bem que o Endrick não é titular do Real Madrid, mas o Endrick, todas as vezes que entra, deixa golzinhos importantes. Na seleção brasileira, já teve gols muito importantes contra a Inglaterra e contra a Espanha. Os gols que ninguém fez. Exatamente. Inclusive, salvou o Dorival nessas ocasiões. Não consigo, sinceramente, entender a ausência dele nessa convocação. Mas o importante é que o Neymar tá de volta, né? Quem esperava isso? Olha, eu acho que todo mundo já sabia, dentro do seu coraçãozinho, que a volta do Neymar só ia acontecer pro Brasil se ele fosse convocado pra seleção, e aí é simplesmente a CBF pagando sua dívida com o Neymar, na minha opinião. Claramente tem uma cláusula ali no contrato que Ah, obriga tem. todos os técnicos a fazerem isso. Ah, né? com Independente. certeza. Neymar até tá jogando bem pelo Santos, fazendo um bom campeonato paulista. A questão é que são jogos que são muito pegados. Colômbia e Argentina, a gente sabe que são times que batem muito. Né? Neymar retornou agora de uma lesão, depois se machuca de novo e aí... Alto potencial de lesão pro Neymar. Porque só, a gente não deseja mal pra ninguém, mas pra um jogador que tá tendo uma ambição tão grande de voltar em alto nível, ser uma estrela no Brasil pra, quem sabe, trazer uma Copa do Mundo pra gente ainda, é arriscado ele jogar contra essas seleções que vão pra quebrar ele. Eles vão pra quebrar o Neymar. E aí, essa semana, a gente também teve um caso muito triste, muito revoltante. Mais uma vez, mais um caso de racismo acontecendo nas competições da Conmebol. Os times brasileiros passam por isso sempre. Já aconteceu com muitos clubes, com muitos jogadores, e aí dessa vez aconteceu durante uma partida da Libertadores Sub-20, time do Palmeiras contra o Cerro Porteño. O jogador Luigi sofreu ofensas racistas por um torcedor com uma criança no colo. Exemplo, né? Que pai. O nível desse crime. E o Luigi deu uma entrevista logo em seguida da partida que ele ficou indignado que o repórter, logo no final da partida, ainda em campo, perguntou pra ele como é que ele se sentia com relação à partida. Ele simplesmente interrompeu o repórter com razão e falou, tipo, vocês não vão falar sobre o racismo que eu sofri aqui? E amassou a Conmebol e com razão. E aí vários jogadores, colegas dele, mostraram apoio nas redes sociais, colegas dele de Palmeiras, colegas de outros times. A maioria dos clubes, né, deram apoio ao Palmeiras, ao Luigi, até o presidente da FIFA, ele se pronunciou através de nota. A questão é que a gente não quer mais ver nota, a gente quer que as ações realmente aconteçam. Nota de repúdio todo mundo põe. O trabalho mais fácil do mundo parece ser o de presidente da Conmebol. Você pode fingir que nada acontece, você não toma atitude nenhuma e recebe seu salário no fim do mês. Não faz nada. E aí o que mais me revoltou também nessa situação toda é que a gente falou aqui sobre o movimento dos jogadores contra o gramado sintético, contra a bola, contra várias outras coisas. E aí quando a gente tem um caso grave como esse, como o racismo, que atinge muitos jogadores brasileiros ao redor do mundo, não teve o mesmo apoio da mesma turminha do gramado sintético. A gente quer ver a união dos jogadores pra tudo. Acho que eles têm que ter voz mesmo pra reclamar de tudo e principalmente de um crime como o racismo. Agora, vamos ver se a FIFA interferindo vai fazer alguma coisa, porque eu não confio que a Conmebol vai fazer, não. Também não. Infelizmente. Bom, eu acho que esse é o tópico que mostra por que eu odeio futebol. A Conmebol, ela é famosa por punir faixas, sinalizadores. São manifestações normais da torcida, não é nada que vai ferir ninguém. Mas casos de racismo a gente já teve vários, esse não é o primeiro caso, sei lá, dos últimos 5 anos, dos últimos 2 anos que seja, e a Conmebol nunca faz nada. Então eu odeio futebol por isso. Você não pode ser torcedor, mas você pode ser racista aqui na América do Sul. É essa a mensagem que a Conmebol deixa, né? Então a gente geralmente fala até brincadeiras, né, nessa parte, a gente brinca de porque eu odeio futebol, mas nessa semana eu odeio futebol de verdade, viu? Não tem como a gente ter Não um tem. sentimento diferente. Bom, se inscreve no nosso canal e coloca aqui nos comentários também por que você odeia futebol nessa semana.